Nessa aula, nós vamos tratar da reatividade dos alcanos. Até o momento, nós falamos bastante de propriedades físicas desses compostos. E agora nós vamos falar da reatividade desses compostos. Em que esses compostos conseguem se transformar. Portanto, de novo, aqui, como na aula anterior, a estrutura de um alcano. Um alcano é um hidrocarboneto totalmente saturado, isto é, não há ligações duplas ou triplas na estrutura desse alcano, e isso tem um reflexo na reatividade do composto. Então, os alcanos são pouco reativos. São conhecidos também como parafinas. Parafinas significa pouca afinidade, pouca reatividade. Os alcanos, basicamente, sofrem reação de combustão e sofrem essas reações que são reações de halogenação, que são radicalares. Então, o que está mostrado aqui na tela é a reação do metano com cloro. O cloro, esse símbolo aqui é um símbolo para a luz. Então, o cloro exposto à luz consegue halogenar o alcano. Pode ser uma monohalogenação, dihalogenação, trihalogenação e tetrahalogenação, dando tetraclorito de carbono, que é o último exemplo aqui. Dá para controlar a halogenação, se é mono ou até a tetra, mantendo mais cloro ou menos cloro em presença do alcano. Ou seja, se o cloro tiver em quantidades menores, a tendência é que se obtenha principalmente o produto monohalogenado. Essa reação é uma reação de substituição. Ela é chamada de reação de substituição por quê? Porque a gente está substituindo um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. Sempre que houver troca de um átomo por outro átomo na cadeia, são reações de substituição. Portanto, essa halogenação do alcano é um exemplo de reação de substituição. Qual é o mecanismo pelo qual ocorre essa reação? A gente fala substituição, não é simplesmente arrancar um átomo e colocar outro. Como que se dá esse processo? Então, a primeira etapa é a formação de radicais. Então, o papel da luz, aqui, qual que é o papel da luz? Nós temos uma ligação covalente entre os cloros, onde o que esse traço significa é um compartilhamento de par de elétrons. O que acontece? Há uma quebra dessa ligação, uma quebra assim, onde cada cloro permanece com seu próprio elétron original. Isso se chama cisão homolítica e é representada por essa flechinha que estão vendo. A ponta da flechinha não é dupla, é uma ponta simples, isso é uma convenção. Sempre que vocês virem um mecanismo onde a flecha está sendo indicada por uma meia ponta, significa que o movimento não foi de par de elétrons, mas foi de apenas um elétron. Outra convenção para se escreverem os mecanismos de reações orgânicas é que sempre quem se movimenta é o elétron. Isso é convenção, de maneira que todos escrevam mecanismos semelhantes. Então, gerado o átomo de cloro por cisão homolítica, aqui é átomos de cloro que também são radicais cloro. Radical é quando eu tenho um elétron desemparelhado, ou seja, um elétron isolado na estrutura da molécula ou do átomo. Isso é a iniciação da cadeia. Essa quebra homolítica da ligação inicia a cadeia porque geram seus primeiros radicais. Esses radicais são capazes agora de encontrar com a molécula do alcano, aqui está representado o etano. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é o cloro radical, ele ataca aqui o hidrogênio, e o hidrogênio está com um elétron só, que encontrando com esse elétron vai dar uma ligação covalente, HCl. Então, assim se formou o HCl. O radical cloro
atacando a molécula de etano e abstraindo como radical um hidrogênio dessa molécula de etano. Se abstraiu um radical, formou-se um radical. Qual que é o radical? Esse radical aqui, o radical etilo. Olha aqui o par, o elétron isolado desse radical, situado no carbono. Agora, tem a propagação da reação em cadeia, então, certo? Foi gerado esse radical, e esse radical... deixa eu voltar um pouquinho na propagação da cadeia. Os passos de propagação, então, eu tenho o radical abstraindo um hidrogênio, dando HCl e formando o radical etila, e agora o radical etila reagindo com cloro e formando o haleto substituído, o cloreto de etila, aqui no caso, e o radical cloro. Então, a gente tem uma molécula neutra encontrando com um radical, gera um radical e uma molécula neutra, e aqui, um radical encontrando uma molécula neutra, gera uma molécula neutra e um radical. O primeiro radical cloro foi gerado pela quebra homolítica do cloro pela luz. Esse radical cloro aqui, que é a propagação da cadeia, já foi gerado pelo encontro do radical etila com o cloro neutro. Então, não precisa que todos os radicais cloro sejam gerados simplesmente pela luz. Eles também são gerados por choque com as moléculas do alcano. Então, aqui é um radical gerando o radical do alcano, e agora o radical do alcano chocando-se com cloro e gerando o haleto de etila mais o radical cloro. Então, isso pode acontecer em vários passos. A propagação da cadeia implica em que sempre estejam sendo gerados radicais por choque com moléculas neutras, e isso vai se dando até que a gente chegue nas etapas que são chamadas de terminação da cadeia. Esses números estão para mostrar que esse processo é um processo exotérmico, libera energia. E agora, a terminação da cadeia. A terminação da cadeia, o que a gente tem? Em vez de se chocar o radical com a molécula neutra, um radical está se chocando com outro radical e formando uma molécula neutra. Então, nesse caso, a gente tem 2 carbonos, 2 radicais desse tipo etila, vão gerar o quê? O butano. E, ao mesmo tempo, não é só dois radicais etila que podem se encontrar. Também podem se encontrar o quê? O radical cloro com o radical etila, dá origem ao composto halogenado, e 2 cloros também podem se encontrar, dá origem ao cloro. Então, aí são as possibilidades de aniquilação dos radicais, gerando compostos neutros. Quando isso acontece, a propagação da cadeia termina. Então, aqui é a cisão homolítica, tá certo? Nós estamos vendo a cisão homolítica de uma molécula de cloro, porque este radical etila está transferindo um elétron aqui para o cloro, e o próprio cloro fica com seu elétron. Então, eu vou ter aqui 2 elétrons agora, para formar o haleto de etila e a geração de um cloro. Então, esse é agora o mecanismo mesmo de ataque, de transferência de elétrons. Lembrem do que eu falei das pontas das flechas. E aqui o mecanismo de terminação, como eu tinha falado para vocês. Tem um outro aspecto dessa reação, que é a regioseletividade. Então, no caso da regioseletividade, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade nessa molécula de substituição na ponta ou de substituição aqui nesse carbono, que é um carbono secundário. Então, a gente diz que se forma o produto primário, quer dizer, o haleto primário, ou o haleto secundário, dependendo da posição da cadeia onde houve a substituição.
e existe uma preferência pela bromação no carbono secundário. Reparem que fazendo essa halogenação são 92% do produto secundário para 8% do produto primário. Isso se chama regioseletividade. E se a gente faz essa mesma reação com cloro, percebam que a regioseletividade agora foi menor. Essa regioseletividade continua existindo, mas quase na proporção 1 para 1, 57% para 43%, enquanto no outro caso era mais de 90% e favorecendo o produto secundário. Então a pergunta que fica é por que a cloração é menos regioseletiva do que a bromação? A que se deve isso? Então, se deve, basicamente, ao fato do carbono secundário ser mais estabilizado do que o carbono primário do radical. Então, quando a gente tem um radical primário, ele é mais energético, tem mais energia potencial do que o carbono secundário. Isso faz com que o carbono secundário seja menos reativo. Portanto, ele consegue dar origem a um produto que também é mais estável. Olha, o produto depois vai ser mais estável, o secundário, do que o primário. O que acontece? Eu preciso de mais energia para gerar o aleto primário, o radical primário, do que o radical secundário. Portanto, este radical aqui é gerado preferencialmente e é mais estável do que o primário. O bromo é mais estável do que o cloro. Então, como o bromo radical é mais estável do que o cloro radical, porque a eletrosfera do bromo consegue dispersar melhor esse elétron desemparelhado, o bromo vive mais, é menos reativo do que o cloro e vai dar origem, então, mais seletivamente ao produto secundário do que o produto primário. O cloro, por ser mais instável, ele é mais reativo e, então, seleciona menos a posição onde vai se ligar. E reparem também que essa seletividade não acompanha a probabilidade simplesmente estatística de substituição, porque na molécula eu tenho 6 hidrogênios primários para um hidrogênio para 2 hidrogênios secundários. Então, em princípio, a gente, se fosse seguir simplesmente a estatística, teria uma proporção de 6 para... Vamos voltar aqui na molécula. A gente está trabalhando com essa molécula. São 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui. Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer carbono primário aqui e mais 3 aqui. Seriam 6 contra 2. E a proporção não é de 6 para 2. Então, não é simplesmente uma probabilidade estatística de choque dos radicais com a molécula, mas tem algum fator a mais. E o fator a mais que existe aí é o fator que a gente estava discutindo, que é o fator da estabilidade dos próprios radicais. E esse aqui, que é o mais instável, é o mais energético, é mais difícil de ser formado. Então, essa que é a ideia dessa regioseletividade. E, para completar, nós vamos falar um pouquinho agora de cicloalcanos. Nos cicloalcanos, o que a gente tem? A gente tem uma forma geral diferente, que é o CnH2n sem o mais 2, porque 2 hidrogênios são perdidos para formar o ciclo, para ligar o carbono que fecha o ciclo. Então, são representações aí de vários cicloalcanos. A conformação dos cicloalcanos a gente já tinha discutido um pouquinho para esse composto, para o ciclo hexano, mas o ciclo pentano, a gente viu que também dava para torcer o anel, então ele não é exatamente plano, ele é um envelopinho torcido, e o ciclo butano e o ciclo propano são muito tensos. Então, é difícil que se forme ciclo propano, principalmente ciclo propano, numa reação química, porque o ângulo do anel, que tem que ser o ângulo interno de 60 graus,
é muito diferente do ângulo que estão os orbitais, que é o 105, cerca de 105 graus, que são os ângulos internos de um tetraedro. Então, aqui se afasta muito, e conforme a gente vai andando aí para a direita, o que acontece? Os anéis ficam cada vez mais estáveis. Aqui é um comentário sobre como transformar de uma forma estrutural mais explícita para uma fórmula estrutural em traços, que é essa aqui. Isso é treino de leitura. Então, é só para lembrar, isso já foi dito em outra aula, mas está sendo relembrado aqui. E aqui, finalmente, exemplos de alguns cicloalcanos que são um pouco mais complexos. Olha esse substituinte aqui, né? É um substituinte complexo. Esse pontilhado eu não tinha discutido muito, né? Desculpe, a representação pontilhada deles que me atrapalhou. Essa aqui é para frente do plano, esse aqui é para trás do plano, para trás do plano, para trás do plano, certo? E ali a cortisona, que é um composto que tem bioatividade, e o ácido crisantêmico, a prostaglandina E1, que é outro composto que, afinal de contas, tem atividade biológica. Então, para mostrar que, mesmo alcanos, têm estruturas, às vezes, mais complexas. Existem os bicicloalcanos, os exemplos de bicicloalcanos estão dados aí. E esses são dois anéis de 6, um anel de 6 e um anel de 5. E aqui a gente tem um composto que o outro ciclo está em ponte. Com isso, termina a aula de reatividade de alcanos e, ao mesmo tempo, se apresentaram as estruturas de alguns cicloalcanos, como recordação de estruturas que foram apresentadas de forma geral no início do curso. Na próxima aula, nós vamos ver a estereoisomeria e as conformações possíveis em anéis e em carbonos inteiramente saturados, que é a quiralidade do carbono tetrasubstituído com 4 substituintes diferentes.